Vou te mostrar como a igreja que Jesus planejou era completamente oposta à riqueza, mas sistema religioso inventou o cristianismo milionário para enriquecer líderes. E quando você descobrir a diferença, vai entender por que Cristo expulsaria a maioria dos pastores de hoje. Porque Jesus estabeleceu um movimento baseado em pobreza voluntária, simplicidade radical e rejeição total do materialismo. 0 templos caros, 0 líderes ricos, 0 acumulação de bens. E não é coincidência, é filosofia deliberada. Jesus ensinou que riqueza é obstáculo espiritual, não bênção divina. Advertiu que amor ao dinheiro corrompe ministério. Demonstrou através de exemplo que liderança autêntica rejeita a acumulação material. Por isso, quando você questiona por que a igreja moderna é obcecada com dinheiro, pastores ficam desesperados. Porque se descobrir que Jesus odiava materialismo religioso, vai perceber que foi enganado por sistema que inventou o cristianismo comercial. Estou falando de uma inversão tão completa dos valores de Cristo que a igreja atual representa exatamente o oposto do que ele estabeleceu. O Jesus que disse, mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha que rico entrar no reino, faria o quê com pastores milionários? O Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça reagiria como a templos de cristal? Hoje vou te mostrar exatamente como Jesus queria que a igreja funcionasse, por que sistema inventou riqueza religiosa e como o cristianismo autêntico é incompatível com a acumulação material. Prepare-se para descobrir que a igreja rica é contradição total aos ensinos e exemplo de Cristo. O primeiro contraste devastador entre o que Jesus quis e o que o sistema inventou está na escolha deliberada de pobreza versus busca sistemática de riqueza. Jesus rejeitou todas as oportunidades de enriquecimento material para demonstrar que o reino de Deus opera com valores opostos ao mundo. Isso deveria despertar questionamento. Se Jesus escolheu pobreza, por que a igreja moderna escolhe riqueza? As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus declarou sua condição de pobreza voluntária como característica distintiva de seu ministério. Jesus nasceu em estábulo, cresceu como carpinteiro, ministrou sem casa própria, morreu sem posses materiais. Cada etapa de sua vida demonstrou rejeição deliberada ao acúmulo de bens. Quando Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles, Jesus rejeitou instantaneamente. Demonstrou que poder e riqueza terrena são tentações satânicas, não objetivos divinos. Você consegue conciliar Jesus, que escolheu pobreza, com a igreja que acumula bilhões? Cristo, que rejeitou riqueza, com pastores que vivem em mansões? Sistema inventou riqueza religiosa porque pobreza não atrai multidões, não impressiona cultura, não sustenta impérios eclesiásticos que líderes construíram. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus declarou pobreza como bênção, não como maldição que deve ser eliminada através de prosperidade. A escolha de pobreza por Jesus não foi circunstancial, mas filosófica. Demonstrou que materialismo é incompatível com espiritualidade genuína. Jesus trabalhou como carpinteiro para sustentar-se honestamente, não para acumular riqueza. Trabalho era meio de sobrevivência, não estratégia de enriquecimento. Não ajunteis tesouros na terra. Jesus ordenou especificamente que seguidores evitassem a acumulação material que caracteriza a igreja moderna. A pobreza voluntária de Jesus estabeleceu o padrão que líderes autênticos deveriam seguir: simplicidade, contentamento e foco em valores espirituais. A igreja moderna inverteu completamente o exemplo de Cristo ao transformar ministério em meio de enriquecimento que Jesus deliberadamente rejeitou. O contraste entre pobreza que Jesus escolheu e riqueza que o sistema inventou
revela que a igreja atual traiu fundamentos do cristianismo. Você está seguindo Jesus, que escolheu pobreza, ou o sistema que inventou o cristianismo milionário, que Cristo jamais aprovou? Jesus escolheu pobreza deliberadamente, estabelece que riqueza religiosa contradiz exemplo e ensino do fundador do cristianismo. O segundo contraste devastador entre o que Jesus quis e o que o sistema inventou está nas advertências radicais contra a riqueza versus promessas de prosperidade material. Jesus consistentemente advertiu que riqueza é perigo espiritual, mas a igreja inventou teologia que promete enriquecimento, e isso deveria despertar alerta. Se Jesus advertiu contra a riqueza, por que a igreja a promove como bênção? Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus declarou que riqueza é obstáculo quase insurmontável para a vida espiritual genuína. Jesus não disse, difícil para rico manter-se no reino, mas entrar no reino. Riqueza impede conversão genuína porque cria dependência material que substitui dependência de Deus. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Jesus pronunciou ai, maldição, sobre ricos, não bênção que teologia da prosperidade promete. Quando o jovem rico perguntou sobre vida eterna, Jesus ordenou, vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres. Condicionou salvação à renúncia de riqueza. Sistema inventou prosperidade religiosa porque advertências de Jesus contra a riqueza não atraem multidões nem sustentam impérios eclesiásticos lucrativos. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus estabeleceu que devoção a dinheiro é incompatível com serviço a Deus. Não pode haver síntese. A advertência de Jesus contra a riqueza não era sobre uso correto, mas sobre incompatibilidade fundamental entre materialismo e espiritualidade. Jesus explicou que o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Riqueza destrói receptividade espiritual. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus revelou que a acumulação material corrompe motivação espiritual inevitavelmente. A insistência de Jesus em advertir contra a riqueza revela que considerava materialismo como principal ameaça à autenticidade cristã. Igreja moderna perverteu advertências de Cristo em promessas de prosperidade que contradizem tudo que Jesus ensinou sobre perigo da riqueza. Sistema criou o cristianismo próspero, porque cristianismo pobre que Jesus ensinou não gera receita suficiente para sustentar organizações bilionárias. Se Jesus advertiu radicalmente contra a riqueza, igreja que promove prosperidade está contradizendo diretamente instruções do fundador. Você está ouvindo Jesus que advertiu contra a riqueza ou pastores que inventaram teologia da prosperidade que Cristo rejeitaria? A advertência radical contra a riqueza estabelece que Jesus considerava materialismo como ameaça fundamental à autenticidade espiritual. O terceiro contraste devastador entre o que Jesus quis e o que o sistema inventou está no ministério gratuito versus comercialização sistemática de bênçãos espirituais. Jesus ordenou, de graça recebestes, de graça dai. Mas sistema inventou o cristianismo comercial que vende salvação, e isso deveria despertar indignação. Se Jesus ordenou gratuidade, por que a igreja transformou fé em negócio? De graça recebestes, de graça dai. Jesus estabeleceu o princípio fundamental. Bênçãos espirituais devem ser compartilhadas gratuitamente, nunca vendidas por lucro. Jesus curou enfermos gratuitamente, alimentou multidões sem cobrança, ensinou sem exigir pagamento, demonstrou que ministério autêntico é desinteressado financeiramente.
Quando Jesus expulsou comerciantes do templo, declarou: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões." Rejeitou comercialização do sagrado. Jesus chamou comerciantes de templo de ladrões, mesma palavra que o sistema religioso moderno merece por vender o que deve ser gratuito. O sistema inventou comercialização porque ministério gratuito não gera receita para sustentar salários pastorais, templos caros e organizações denominacionais. Curai os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Jesus ordenou especificamente que ministério seja exercido sem expectativa de recompensa material. O ministério gratuito de Jesus demonstrou que poder espiritual genuíno opera independente de motivação financeira. Comercialização corrompe autenticidade. Jesus nunca estabeleceu sistema de cobrança, campanha de arrecadação ou métodos de pressão financeira que caracterizam a igreja moderna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus reconheceu que motivação comercial é incompatível com o ministério espiritual autêntico. A gratuidade do ministério de Jesus revela que comercialização atual é perversão de princípios que ele estabeleceu. Igreja moderna transformou templos em covil de ladrões que Jesus condenaria. Vendas de produtos, campanhas financeiras e comercialização de milagres. Sistema justifica comercialização através de sustento ministerial. Mas Jesus demonstrou que ministério autêntico é autossustentado ou sustentado por trabalho secular. O contraste entre ministério gratuito que Jesus demonstrou e comercialização que o sistema inventou revela a corrupção fundamental do cristianismo. O quarto contraste devastador entre o que Jesus quis e o que o sistema inventou está na simplicidade radical versus luxo religioso ostensivo. Jesus viveu com simplicidade extrema e ensinou despojamento. Mas sistema inventou o cristianismo luxuoso com templos milionários. E isso deveria despertar revolta. Se Jesus viveu simplesmente, por que a igreja ostenta riqueza? Jesus nasceu em estábulo humilde, não em palácio real. Estabeleceu desde nascimento que reino de Deus é caracterizado por simplicidade, não por ostentação. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ofereceu humildade e simplicidade como características que seguidores deveriam imitar. Jesus ministrou sem equipamentos caros, tecnologia avançada ou infraestrutura luxuosa que caracteriza igrejas modernas. Simplicidade era intencional, não limitação. Quando Jesus enviou discípulos, instruiu: "Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias." Ordenou simplicidade radical, que elimina dependência de recursos materiais. Sistema inventou luxo religioso porque simplicidade não impressiona a cultura, não atrai multidões, nem justifica salários exorbitantes de liderança. Considerei as flores do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Jesus ensinou contentamento com simplicidade natural. A simplicidade de Jesus não era pobreza forçada, mas escolha filosófica que demonstrava valores espirituais superiores a materiais. Jesus comeu refeições simples, usou roupas básicas, caminhou a pé, dormiu ao relento. Cada aspecto de vida demonstrava rejeição ao luxo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus demandou negação, que inclui renúncia a luxos desnecessários. A simplicidade radical de Jesus contrasta devastadoramente com templos de cristal, jatos particulares e mansões pastorais que caracterizam o cristianismo moderno. Igreja moderna justifica luxo através de honrar a Deus. Mas Jesus demonstrou que Deus é honrado através de simplicidade humilde. Sistema criou o cristianismo luxuoso, porque simplicidade que Jesus viveu não sustenta impérios religiosos que líderes construíram.
O contraste entre simplicidade que Jesus viveu e luxo que sistema inventou revela que a igreja traiu valores fundamentais do cristianismo. Você está seguindo Jesus que viveu simplesmente, ou igreja que inventou o cristianismo luxuoso que Cristo rejeitaria? A simplicidade radical versus luxo religioso estabelece que ostentação atual contradiz exemplo de vida que Jesus demonstrou. O quinto contraste devastador entre o que Jesus quis e o que sistema inventou está no cuidado radical pelos pobres versus acúmulo institucional de recursos. Jesus priorizou necessidades dos pobres sobre tudo, mas a igreja inventou um sistema que acumula bilhões enquanto pobres sofrem. E isso deveria despertar indignação. Se Jesus priorizou pobres, por que a igreja prioriza a riqueza institucional? Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus identificou pobres como destinatários preferenciais do reino, não como problema a ser ignorado. Jesus alimentou multidões famintas, curou enfermos sem recursos, priorizou necessidades básicas de pessoas sobre conforto próprio ou de seguidores. Sempre tendes os pobres convosco. Jesus reconheceu pobreza como realidade permanente que exige atenção constante, não como problema temporário. Quando mulher ungiu Jesus com perfume caro, defendeu o gesto apenas porque antecipava a morte iminente. Reconheceu que, normalmente, recursos deveriam beneficiar pobres. Sistema inventou acúmulo institucional porque cuidar de pobres não gera retorno financeiro nem prestígio social que construção de templos caros proporciona. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me destes de comer. Jesus conectou o julgamento eterno com cuidado pelos pobres. O cuidado de Jesus pelos pobres não era programa social, mas prioridade espiritual que revelava caráter do reino. Jesus ensinou que qualquer que der de beber um copo de água fria não perderá o seu galardão. Pequenos atos de cuidado pelos necessitados são eternamente recompensados. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres. Jesus ordenou distribuição de riqueza para necessitados, não acumulação em organizações religiosas. O foco de Jesus em pobres contrasta devastadoramente com bilhões gastos em templos luxuosos enquanto famintos morrem nas ruas. Igreja moderna inverte prioridades de Cristo ao investir em edifícios caros que impressionam ricos em vez de alimentar pobres que Jesus priorizou. Sistema justifica acúmulo através de investimento no reino, mas Jesus demonstrou que reino é construído servindo necessitados, não acumulando riqueza. O contraste entre cuidado pelos pobres que Jesus priorizou e acúmulo institucional que sistema inventou revela a perversão de valores cristãos. Você está seguindo Jesus que priorizou pobres ou igreja que inventou acúmulo institucional que ignora necessitados? O cuidado pelos pobres versus acúmulo institucional estabelece que prioridades financeiras da igreja moderna contradizem completamente o exemplo de Cristo. O sexto contraste devastador entre o que Jesus quis e o que o sistema inventou está na rejeição deliberada do poder temporal versus construção de impérios religiosos. Jesus recusou todas as ofertas de poder político e religioso, mas o sistema inventou o cristianismo institucional que acumula poder. E isso deveria despertar reconhecimento. Se Jesus rejeitou o poder, por que a igreja o busca obsessivamente? O meu reino não é deste mundo. Jesus estabeleceu que reino espiritual opera com princípios opostos aos sistemas de poder temporal que caracterizam instituições humanas. Quando multidões quiseram fazer Jesus rei, retirou-se outra vez para o monte, ele só. Rejeitou deliberadamente a oportunidade de poder político. Jesus ensinou: os reis dos gentios dominam sobre eles, mas não será assim entre vós.
Proibiu explicitamente modelos de poder que caracterizam organizações seculares. Quando Pilatos perguntou sobre realeza, Jesus esclareceu que seu reino é espiritual, não temporal. Rejeitou ambições de poder terreno. Sistema inventou império religioso porque rejeição de poder não permite construção de organizações bilionárias que controlam recursos e pessoas. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Jesus inverteu completamente conceitos de liderança baseados em dominação e acúmulo de poder. A rejeição de Jesus ao poder temporal não era estratégica, mas filosófica. Demonstrou que poder corrompe a autenticidade espiritual inevitavelmente. Jesus lavou pés de discípulos para demonstrar que liderança autêntica serve em vez de dominar, liberta em vez de controlar. Não vos chameis rabi, nem vos chameis mestres. Jesus rejeitou títulos que criam hierarquias de poder que caracterizam sistemas religiosos. A rejeição de Jesus ao poder contrasta devastadoramente com impérios denominacionais que controlam bilhões de dólares e milhões de pessoas. Igreja moderna construiu exatamente o tipo de poder institucional que Jesus deliberadamente rejeitou durante ministério terreno. Sistema justifica poder através de expansão do reino. Mas Jesus demonstrou que reino cresce através de serviço humilde, não dominação institucional. O contraste entre rejeição de poder que Jesus demonstrou e império religioso que o sistema construiu revela ambição carnal disfarçada de espiritualidade. Você está seguindo Jesus que rejeitou o poder ou igreja que inventou o império religioso que Cristo condenaria? A rejeição do poder temporal versus império religioso estabelece que ambições institucionais modernas contradizem filosofia de liderança que Jesus ensinou. O sétimo e último contraste devastador entre o que Jesus quis e o que sistema inventou está na realidade chocante. Jesus destruiria a igreja rica atual. O Cristo que expulsou comerciantes do templo faria revolução contra o sistema que transformou o cristianismo em negócio bilionário. Isso deveria despertar confronto final. Se Jesus aparecesse hoje, ele demoliria impérios religiosos construídos em seu nome. Jesus destruiria templos milionários construídos com dinheiro de pobres, enquanto famintos morrem nas ruas. Repetiria a expulsão de comerciantes em escala global. O Cristo que disse, minha casa será chamada casa de oração, confrontaria shopping centers religiosos que vendem produtos espirituais como mercadoria. Jesus açoitaria pastores milionários que vivem em mansões sustentadas por dízimos de fiéis que lutam para sobreviver financeiramente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Jesus condenaria sistema que explora financeiramente vulneráveis. Jesus destruiria jatos particulares, frotas de carros luxuosos e palácios episcopais financiados por contribuições de membros que passam necessidades. O Salvador, que escolheu pobreza, rejeitaria violentamente riqueza acumulada por líderes que alegam representá-lo, mas vivem opostamente aos seus valores. Jesus confrontaria a teologia da prosperidade que promete riqueza material quando ele prometeu cruz, perseguição e negação do eu. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus exporia que igreja rica serve a Mamon disfarçado de espiritualidade. Jesus destruiria campanhas financeiras que pressionam fiéis através de medo, culpa e promessas falsas de retorno material. O mestre que ensinou simplicidade eliminaria a ostentação religiosa que contrasta com necessidades básicas não atendidas de milhões. Jesus confrontaria líderes que transformaram o ministério em meio de enriquecimento pessoal que ele deliberadamente rejeitou. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Jesus rejeitará muitos que construíram impérios em seu nome, mas contradizeram seus princípios. Os 7 contrastes entre o que Jesus quis e o que sistema inventou são: Jesus escolheu pobreza versus sistema busca riqueza. Advertiu contra a riqueza versus promete prosperidade. Ministério gratuito versus comercialização. Simplicidade radical versus luxo religioso. Cuidado pelos pobres versus acúmulo institucional. Rejeição de poder versus império religioso. E Jesus destruiria igreja rica atual. Se esta exposição revelou que Jesus nunca quis igreja rica, mas sistema inventou cristianismo milionário, se você reconhece que a igreja atual representa o oposto dos valores de Cristo, deixe nos comentários. Jesus nunca quis igreja rica. Compartilhe esta verdade com cristãos que precisam reconhecer que riqueza religiosa contradiz tudo que Jesus ensinou. Jesus estabeleceu um movimento baseado em pobreza, simplicidade, ministério gratuito e cuidado pelos necessitados. Igreja moderna criou o sistema oposto em cada aspecto. Sistema inventou riqueza religiosa porque valores de Jesus, pobreza, simplicidade, gratuidade, não sustentam impérios bilionários que líderes construíram. A questão não é se a igreja deve ter recursos para ministério. É se deve acumular bilhões, enquanto imita valores materialistas que Jesus rejeitou. Se Jesus nunca quis igreja rica, você está sendo enganado por sistema que inventou o cristianismo comercial que Cristo destruiria. Sistema inventou igreja rica, porque Jesus pobre não gera lucro suficiente para sustentar estilos de vida luxuosos que liderança moderna deseja. Você está pronto para seguir Jesus, que escolheu pobreza, em vez de sistema que inventou o cristianismo milionário que contradiz tudo que Cristo representou?